I'm Chris Burns and welcome to The Network. Olá, sou Chris Burns, seja bem-vindo ao The Network, onde vamos passar pela atualidade para chegar ao coração de um problema. Eles têm de responder em 25 segundos ou menos. Vamos olhar para esta questão. Os seus discursos são frequentemente preocupantes, estridentes, eurocéticos. Membros da ala direita do Parlamento Europeu transportam a ira dos seus eleitores para os centros do poder. Os críticos chamam-lhe ultranacionalistas, xenófobos ou mesmo racistas. Os principais grupos políticos querem excluí-los do financiamento da União Europeia, incluindo os 400 mil euros para o Partido Nacional Britânico anti-imigração. A Aliança dos Movimentos Nacionais Europeus também poderia ver o seu financiamento cortado. Um agrupamento que inclui partidos de extrema-direita da Bulgária, Hungria, Itália e Reino Unido, bem como deputados independentes da França e outros países. Alguns dizem que os deputados eleitos têm o direito de se expressar no Parlamento, mesmo quando parecem morder a mão que os alimenta. Deve haver limites para esse tipo de liberdade de expressão, ou o corte de financiamento dos políticos eurocéticos agravaria o fosso entre os seus eleitores e a União Europeia? Nesta edição estão, a partir de Londres, Alexandra Souane, jornalista, blogger e ativista do Partido da Independência do Reino Unido, o UKIP eurocético. Aqui no Parlamento Europeu, em Bruxelas, Emily Van Oort, professora de Ciência Política na Universidade Livre de Bruxelas. Finalmente, a Madrid, Enrique Guerreiro, membro do Parlamento Europeu, vice-presidente dos Socialistas e Democratas, o grupo SD. Deixe-me começar com uma pergunta para si, Henrique. Primeiro de tudo, você está na Comissão dos Assuntos Constitucionais do Parlamento, onde esta proposta é conhecida. Por que apresentá-la agora? Bem, não é a liberdade de expressão que está em causa. Toda a gente pode falar como quiser. Não é tanta questão do euroceticismo. Você pode ter no seu programa eurocéticos e pode lutar pelo desaparecimento da União Europeia. O que está em causa é o respeito pela Carta dos Direitos Fundamentais. Ok, Alexandra, você descreve-se como uma anarcocapitalista. Isso significa que você não quer qualquer financiamento de terceiros? Como vê isso? Sim, absolutamente. Eu acho que nenhum partido político deve ser financiado pelo contribuinte, que somos todos. Mas também acho que se vai financiar todas as partes, então o Partido Nacional Britânico não pode ser excluído, com o argumento de que são terríveis. Não consigo entender porquê. Nunca mais ninguém votaria neles. Mas o facto é que quase 1 milhão de pessoas votou neles e essas pessoas merecem ter os mesmos direitos democráticos e, portanto, o mesmo financiamento para o partido que apoiam. Muito bem, mesmo que eles digam coisas escandalosas. Emily, o que pensa? Bem, eu acho que existem 2 debates aqui. Há o debate sobre os critérios e as condições para ser elegível para financiamento e se devemos introduzir novos elementos ou reforçar esses critérios, como é o caso de alguns Estados nacionais, como por exemplo a Bélgica. E em seguida, o segundo debate é sobre quem vai controlar as novas condições e os novos critérios. Exatamente. Henrique, então que limites à liberdade de expressão deve haver no Parlamento? A questão é saber quem é elegível para obter fundos públicos europeus e nós, na Comissão de Assuntos Constitucionais, decidimos que, se há conflito, a decisão final deve pertencer ao Tribunal Europeu de Justiça. Ok, mas Alexandra, você não acha que se retirasse o dinheiro ao Partido Nacional Britânico, os contribuintes eurocéticos iam ficar ainda mais irritados? Como você disse há pouco, nenhum partido político deve receber financiamento. E se você der ao Partido Nacional Britânico uma chance, toda a gente da extrema-direita vai ser financiada. Teremos informadores da Stasi na Alemanha, comunistas da Letónia, que também recebem financiamento. E sendo assim, como pode recusá-lo a outro partido? Isso parece-me completamente errado e o Partido Nacional Britânico pode fazer o papel de vítima e assim obter mais apoio. Emily, os valores europeus são assim tão frágeis que devam ser protegidos, limitando a liberdade de expressão no Parlamento? Bem, esta questão de princípios é controversa. E acho que não há uma resposta múltipla para esta matéria. Mas depois há também a questão dos efeitos de tal medida, e os efeitos não são previsíveis. Se tomarmos, por exemplo, o caso belga, onde os partidos foi banido, foi levado a tribunal, mas mudou de nome e foi novamente elegível. Ok, Henrique, você defende este caminho, cortar o dinheiro e processá-los. O que acha?
What do you think? Você falou muitas vezes de liberdade de expressão proibida no Parlamento, mas que não existe. Quero dizer que ouço em cada sessão plenária o Sr. Nigel Farage e outros europeus eurocéticos expressando os seus pontos de vista e não há nenhum problema. Claro, eles podem expressar as suas opiniões, mas deveriam ser punidos pelos cortes financeiros. Não falando só do Partido Nacional Britânico, mas em geral, não se trata de ideologia, é sobretudo comportamento. Quer dizer, você pode ser republicano numa monarquia, você pode ser comunista num país de mercado livre, o que acontece em muitos países europeus. Mas não pode ser ofensivo para os seres humanos, não pode ser ofensivo para as mulheres na sociedade, não pode propor a violência como um meio para a ação política. Está a dizer que é isso que eles fazem? Isso é comportamento, não é ideologia. Alexandra, como responder a isto? Eu acho que é um argumento muito escorregadio. Lembre-se que não há nada como o dinheiro público, não há nada como o dinheiro dos contribuintes. Estes contribuintes têm um voto e quando temos contribuintes a votar num partido político, não importa se alguém acha esse partido desagradável, esse partido tem o direito de estar em Bruxelas como os outros partidos. Quem não for eleito para estar em Bruxelas não pode receber financiamento. Emily Escorregadio, quero saber onde você se situa nesta questão. Você diz que isso é um problema, mas deve haver um limite à liberdade de expressão ou não? Deve ser tão aberta que as pessoas possam dizer qualquer coisa que lhes apeteça no Parlamento? A liberdade de expressão é garantida no Parlamento da União Europeia, mas depois há a questão do financiamento. Se você olhar para o que está a acontecer a nível nacional, encontra duas respostas em termos de financiamento. Alguns Estados decidiram colocar critérios sobre financiamento público dos partidos, outros não. E quando em alguns casos extremos, isto é, em certos países da Europa, não se pode negar o Holocausto, não se podem fazer comentários que despertem o ódio racial. Isto são limites, Alexandra. Sim, quer dizer, obviamente, é ilegal incitar o ódio racial. Mas é interessante que o Parlamento Europeu esteja apenas preocupado com o que dizem os partidos de extrema-direita. Quer dizer, há um eurodeputado letão que incitou um golpe de Estado comunista muito violento contra o governo e... Você acha que a extrema-esquerda também deve ser punida? É isso que está a dizer? Bem, não. Acho que ninguém deve ser punido. Mas acho que se você vai olhar para a direita, a esquerda também tem muitas questões sem resposta. A extrema-esquerda na Europa é tão desagradável e são muito desonestos. Mas há figuras com histórias e pontos de vista políticos interessantes como há na direita. Mas porque Bruxelas é uma instituição de esquerda, está obviamente preocupada com a direita e não com a esquerda. Ok, Emily, caso isso vá para a frente, se for em frente cortar o financiamento aos partidos políticos, que impacto terá? O impacto será bastante pequeno. Primeiro, porque o procedimento será muito lento para se chegar a um corte de financiamento. Em segundo lugar, porque os partidos podem regenerar-se e apresentar-se com um nome diferente e, a partir daí, seriam novamente elegíveis. Ok, Henrique, não tem medo que isso cause mais indignação entre os contribuintes que estão a apoiar partidos como este? O que vamos tentar colocar em ação é a transparência das finanças públicas e também o respeito dos direitos fundamentais. Mas concordo com a professora belga Emily que é bastante difícil proibir o financiamento de partidos políticos porque no final há também uma dificuldade legal de limitar o direito dos partidos políticos a expressarem a sua plataforma política. Questão muito complicada. Agradeço a todos por terem estado connosco. Esgotámos o nosso tempo por agora. Sou Chris Burns. Até à próxima emissão. Muito obrigado por ter estado com o The Network.